Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de microscopia. Nesta aula, nós iremos usar esse laboratório virtual, que é um laboratório que pertence a uma rede de biotecnologia internacional. E ele está disponível para qualquer estudante ou profissional que queira utilizar um microscópio para aprender ou para fazer alguma visualização de algumas lâminas que eles oferecem. Bom, neste primeiro momento, nós vamos clicar na opção Learn, que quer dizer aprender em português. Aqui, iremos aprender as partes do microscópio. O que nós temos que fazer é simplesmente apertar em cima de cada interrogação dessa, daí irá aparecer o nome em inglês de cada parte do microscópio, porém eu vou ensinar para vocês como é chamado na língua portuguesa cada um deles. Então, começando da bancada para o microscópio, observamos lencinhos de limpeza para lentes em geral. Em seguida, nós temos o óleo de imersão, que será utilizado com o objetivo de 100 vezes, mais tarde explicarei com mais detalhe. E também temos lenços de limpeza geral. Além disso, nessa bancada temos também uma caixa porta-lâminas, que serve para guardar as lâminas do microscópio. Bom, enfim, vamos agora para a composição do microscópio. Começando de baixo para cima, nós temos a base do microscópio, que dá toda a sustentação ao microscópio e fica apoiado na bancada. Na maioria das vezes, na lateral desta base, nós temos o botão de ligar e desligar e o botão da intensidade luminosa. Porém, neste caso específico, o botão ligar e desligar está um pouco mais acima, aqui nesta região. Esta região em que encontra-se o botão de ligar e desligar, nós chamamos de braço do microscópio. Sempre ao transportar o microscópio, devemos pegar embaixo da base e segurar no braço do microscópio. Continuando de baixo para cima, nós temos a presença de dois botões aqui, os quais chamamos de macrométrico e micrométrico. Então, esse botão maior, o macrométrico, é responsável por subir e descer essa outra estrutura chamada de platina. Na platina é onde a gente irá colocar a lâmina. Se você observar, tem um clipe aqui que a gente encaixa a lâmina nesta platina. Voltando ao botão macrométrico, ao rodá-lo para frente e para trás, nós temos como subir e descer essa platina. Ok até aí? Bom, ele também é responsável por dar o que nós chamamos de foco grosseiro na imagem. Já o micrométrico, esse outro botão vizinho, logo pegado aqui, ele funciona da mesma forma que o macrométrico, rodando para frente e para trás. No entanto, ele é responsável pela focalização refinada. Se você observar, ele sobe ou desce a platina de uma forma bem discreta. Um detalhe, naturalmente as pessoas têm focos de visão bem próprios e em situações em que os estudantes estão compartilhando o microscópio e, por exemplo, um usa óculos e outro não, estes botões, principalmente o micrométrico, é que você vai usar para ajustar ao seu foco de visão, ok? Uma outra estrutura presente aqui é a Charriot. Essa peça irá permitir, na verdade, se você observar, tem duas peças aqui. Essas duas peças irão permitir você movimentar a lâmina no plano horizontal sobre a platina. Ela vai para a esquerda e para a direita e para frente e para trás. Essa interrogação aqui está mostrando a lente condensadora ou condensador. É o condensador que vai coletar a luz que vem de baixo e direcioná-la ao objeto a ser examinado. Logo abaixo desse condensador, nós temos o diafragma, o qual vai controlar a abertura da luz que vai para o condensador. Resumindo, você usa esse diafragma para controlar a quantidade de luz que entra no condensador. Infelizmente, aqui neste microscópio não é possível visualizar com clareza o diafragma. Bom, na parte superior estão as lentes oculares, é onde nós colocamos os olhos, também é onde ocorre um dos aumentos do objeto analisado. Então, essas lentes podem promover um aumento de 5, 10 ou 15 vezes. Lembrando que, assim como um binóculo, essa estrutura se ajusta ao formato do rosto de cada indivíduo. Logo abaixo nós temos também essa estrutura chamada de revólver,
que é onde se localizam as lentes objetivas. Normalmente, na maioria dos microscópios ópticos, o revólver suporta até 4 lentes objetivas, embora exista alguns que aguentem até 5 objetivas. É através dele que mudamos as objetivas. E já que falamos nas lentes objetivas, então vamos lá. Essas lentes irão estar em contato com o objeto, no caso, a lâmina, permitindo um determinado aumento. No entanto, no geral, as lentes objetivas, junto com as lentes oculares, darão a ampliação total de um objeto. E é justamente por esses dois conjuntos de lentes, ocular mais objetiva, que o microscópio é chamado de microscópio composto. Bom, eu acredito que já dá para vocês terem uma boa ideia de quais são as principais partes do microscópio. Agora, dando continuidade ao conhecimento do microscópio, uma das principais perguntas em microscopia é sobre qual o aumento das estruturas observadas, quantas vezes a estrutura foi ampliada. Bom, para entender isso, precisamos saber em quantas vezes as lentes usadas na observação são capazes de aumentar uma imagem. E isso é muito fácil de observar. Para vocês terem uma ideia de como podemos calcular a ampliação total do objeto observado, vamos pegar, por exemplo, essa primeira lente ocular. Ela tem um aumento de 10 vezes, como indicado logo após esse WF, 10 vezes. Isso significa que esta lente sozinha já é capaz de ampliar em 10 vezes o tamanho do objeto observado. Já quando nós pegamos as objetivas, que são as lentes que entram em contato com o objeto, elas também têm medidas diferentes. Por exemplo, essa primeira tem a indicação de 4 vezes, o que significa que multiplicado com a quantidade de vezes da ocular, que foi 10, essa objetiva irá promover um aumento total de 4 vezes 10, ou seja, 40 vezes. Esse cálculo serve para todas as outras lentes objetivas. Por exemplo, a segunda objetiva ela tem a indicação de um aumento de 10 vezes, portanto a ampliação total será de 10 vezes 10, ou seja, 100 vezes, enquanto que a terceira objetiva tem a indicação de 40 vezes e terá uma ampliação total de 40 vezes 10, ou seja, 400 vezes. Por fim, a última, que aumenta 100 vezes, terá um aumento final de 1000 vezes. Se vocês observarem, todas as objetivas possuem uma coloração específica e normalmente esta fita com a cor é associada com o aumento que a lente objetiva irá proporcionar. Além disso, se você observar a objetiva de 100 vezes, ela tem escrito em inglês oil, o que significa que para sua visualização ocorrer perfeitamente é necessário a utilização de óleo de imersão, como iremos observar nestes exemplos mais adiante. Bom, podemos observar que está sendo utilizada uma objetiva de 100 vezes neste exemplo aqui. Porém, a imagem visualizada ela fica completamente desfocada, o que significa que é necessário alguma coisa para ajudar a focalizar a imagem. Neste caso, aplicar o óleo de imersão criará uma espécie de ponte ou de película, ou poderíamos até dizer de uma terceira lente, permitindo uma melhor focalização da imagem. Viu só como ficou bem melhor? Bom, sabendo todas essas noções básicas sobre microscopia, sobre o uso do microscópio, como manuseá-lo, vamos então treinar visualizando algumas lâminas. Vamos lá? Então, para fazer essa exploração, nós iremos primeiramente apertar no botão Explore. Agora que já conhecemos o microscópio, nós vamos seguir algumas indicações. Por exemplo, neste caso, a interrogação está presente na caixa de lâmina. Então nós vamos primeiro clicar na caixa de lâmina. E aí vamos escolher alguma amostra. Eu recomendo, por experiência, escolher inicialmente alguma amostra de alguma lâmina de animais de uma forma geral. Então você pode começar com as lâminas de animais. Então nós temos aqui perna de aranha. Embora esteja em inglês, vocês podem usar o Google
Translate, o tradutor do Google, para realizar a tradução e entender. Vamos visualizar aqui neste primeiro momento, né? Nós temos aqui alguns exemplos de lâminas, ok? E aí nós vamos visualizar neste primeiro momento aqui uma perna de aranha. Vamos lá. Então, como observado, aqui é como nós iremos visualizar inicialmente. Isso é muito semelhante ao que acontece na prática real no laboratório. E aí você vai começar a mexer primeiro no macrométrico. Neste caso específico do laboratório virtual, no microscópio você vai usar onde está escrito aqui foco, coarse focus, que quer dizer o foco mais grosseiro, né? Perdão a pronúncia em inglês, não é meu forte. Então vamos lá. Então nós estamos, só um detalhe, nós estamos usando aqui, como indicado do lado direito, a objetiva de 4 vezes, ok? Então vamos ajustar. Então aqui nós temos, à medida que nós mexemos no macrométrico, que seria esse foco mais grosseiro, você percebe que a platina ela sobe e desce, ok? Então ao mexer no macrométrico, nós estamos subindo a platina. A lente objetiva de 4 vezes vai nos dar um aumento de 4 vezes 10, 40 vezes, então já é possível ter uma boa visualização para os casos de pedaços de seres vivos, vertebrados, por exemplo, ou invertebrados, de animais de uma forma geral. Então, se a gente coloca 10 vezes, vocês vão ver isso em mais detalhe. Então vamos mudar aqui, como se a gente estivesse rodando o revólver, passando para a objetiva de 10 vezes. Vocês viram que a objetiva de 10 vezes o revólver ele rodou? Então, na prática, a gente roda com os dedos rodando o revólver, ok? Então aqui a gente consegue ver também um pouco melhor. E aí eu posso usar o micrométrico para dar algum ajuste melhor. Aí você pode dizer, professor, estou achando muito escuro. Então daí você pode ajustar um pouco mais a luz, clarear um pouco mais nesse botão aqui do lado direito, Light Adjust, ok? Bom, uma vez realizada essa visualização, né, podemos passar para a de 40. E aí a gente vai conseguir visualizar. Você com o mouse consegue ir para um lado, para o outro, para cima e para baixo, que seria um papel da Charriot, né? Então, usando os botões da Charriot, a gente consegue fazer esse mesmo movimento. E aí nós temos aqui um exemplo de um pelo presente na perna da aranha, ok? Bom, vamos agora tentar visualizar células individualizadas. Então, vou remover aqui o slide. Se você olha aqui no canto superior direito, tem remover slide, você clica, remove, clica novamente na caixa de lâmina e aí, para olhar células individuais, eu dou como sugestão você buscar inicialmente o corpo humano, por exemplo, tá? Então, as lâminas de humano. Um bom exemplo são as lâminas de sangue. Então nós podemos pegar aqui blood, né, que é sangue em inglês. Então, venho aqui, coloco a lâmina. Inicialmente a gente não está vendo nada, né? Estamos na objetiva de 4 vezes. Ao melhorar no macrométrico o foco, a gente vê esse emaranhado ainda não muito claro do que é. A gente consegue ver esse vermelho, né? Várias coisinhas aqui em vermelho e tal. E aí quando a gente muda para a objetiva, a lente objetiva de 10 vezes, quando a gente aumenta 100 vezes, a gente agora consegue definir que estamos vendo os glóbulos vermelhos. Então vamos melhorar um pouquinho aqui no macrométrico a imagem, né? Ajustar no micrométrico e aumentar um pouquinho a luz. Pronto. Bom, se a gente observar, existem várias células pintadinhas de vermelho, típica dos glóbulos vermelhos, tá? Então, de uma lâmina de glóbulos vermelhos. Porém, a gente consegue ver algumas células aqui pintadas de azul, que
na verdade, são os leucócitos. Então, o que a gente está vendo aqui, vamos aumentar agora para de 40, é o tecido sanguíneo. Aqui nós temos o material genético de um leucócito, possivelmente um polimorfo nuclear, um neutrófilo, mostrando aqui ele de azulzinho. Então a pigmentação do material genético está bem definida aqui nesta célula, nesta imagem. Vou aumentar um pouquinho a luz. E como vocês sabem, nos seres humanos, tá? E na maioria dos mamíferos, as hemácias elas são anucleadas, então elas não possuem núcleo, ok? Professor, e a de 100 o senhor não vai usar não? Vou. Vamos ver o que acontece quando a gente usa a lente objetiva de 100 vezes. Olha só, o microscópio aqui virtual, ele já imediatamente ele diz, adicione óleo de imersão. Então, devemos evitar ao máximo de colocar a objetiva de 100 vezes em contato com a lâmina sem o óleo de imersão, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, clicar aqui nessa interrogação, onde está o óleo de imersão, e aí, ó, uma vez colocado o óleo de imersão, aí sim a gente pode usar a objetiva de 100 vezes, ok? Então, como eu falei, essa célula, justamente por ser possivelmente um polimorfo nuclear, ele tem esse núcleo com a característica como se fosse mais de um núcleo, tá? Então ele é um neutrófilo, por exemplo, certo? Então, aqui a gente consegue ver em mais detalhes uma célula humana nucleada e uma nucleada, que é o caso das hemácias, dos eritrócitos, ok? Bom, para finalizar, eu acho que vale a pena uma demonstração também, tá? Há um outro detalhe, removi a lâmina e aqui já pede para a gente fazer algo que é super importante, que é o quê? É fazer a limpeza, a retirada do óleo usando os papéis próprios para as lentes. Então, nós vamos usar aqui, ó, um papelzinho para limpar a objetiva de 100 vezes que entrou em contato com o óleo, beleza? Bom, dando continuidade para finalizar essa aula, essa videoaula, eu gostaria de mostrar umas aqui em animais. Nós temos aqui algumas lâminas bastante interessantes que podem ser usadas para a aprendizagem de divisão celular. Por exemplo, nós temos aqui mostrando algumas fases, tá, da divisão celular. Por exemplo, nós sabemos que a mitose ela possui fases, prófase, metáfase, anáfase, telófase, bem conhecida já de todos. E aí, se a gente pega aqui uma lâmina dessa, vou pegar, por exemplo, uma anáfase, que é o momento da separação dos cromossomos, e a gente vai lá visualizar. Se vocês observarem também um outro detalhe, aqui a microscopia está sempre começando com a objetiva de 4, porque o correto é sempre começar com a menor objetiva. E aí nós temos aqui, né, uma lâmina mostrando realmente várias anáfases. Então eu tenho aqui o núcleo, possivelmente mais condensado numa prófase, e aqui já algumas separações. Vamos focar um pouquinho mais, usando a de 40. Olha que lindo! Então, nós temos aqui agora, ó, a separação, uma anáfase inicial, na verdade já indo para, aqui já uma anáfase final, indo para uma telófase, a gente já consegue ver inclusive a citocinese, né? A separação do citoplasma, sabendo que a telófase a citocinese ocorre em conjunto com a telófase. Bom, essas lâminas dá para oferecer uma excelente ideia, tá? Olha aqui uma metáfase, onde todos os cromossomos estão no centro, certo? Deixa eu ver se eu consigo visualizar mais alguma coisa. Por enquanto não, mas aqui dá para a gente ter uma ideia muito clara, né, de algumas fases da mitose. Então aqui, ó, você vê que os cromossomos estão mais condensados. Isso pode ser o início de uma prófase, né? Então os cromossomos começam a se condensar, se compactar mais no início da prófase. Então, o que eu queria mostrar para vocês é que muitas vezes
apesar da gente não ter o contato direto com o microscópio no laboratório, mas uma ferramenta como essa consegue mimetizar, consegue imitar com muito detalhe, com muita clareza, né, o que acontece de fato e o que a gente visualiza no microscópio, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Usem a ferramenta, treinem, busquem visualizar o máximo de lâminas possíveis, tá? E sucesso aí na aprendizagem. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Muito obrigado. Valeu, tchau!